Uma ótima noite a você, assinante da TV Destaque. Estamos em mais uma edição do programa Direitos e Deveres Cidadania em Ação, sempre trazendo assuntos de seu interesse. Portanto, continue nos enviando as suas mensagens nos endereços que aparecem aí no seu vídeo, tanto da Presidência como da Secretaria-Geral da OAB Guarulhos, ou, se preferir, entre em contato pelo telefone 2468-8199, ramal 33. E hoje nós vamos falar sobre prevenção ao uso de drogas. Eu estou na companhia do Dr. Cazu e ele vai apresentar o nosso convidado de hoje. Boa noite, assinante. Conosco hoje, Dr. Marlon Ledes de Oliveira. Ele é presidente do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral do Estado de São Paulo, psicólogo, presidente do Instituto Pró-Cidadania, membro das seguintes comissões da OAB Guarulhos: Direito Político Eleitoral, novo advogado, membro do Departamento de Cultura da OAB Guarulhos, e também diretor do grupo de teatro da OAB Guarulhos e diretor do nosso programa. Dr. Marlon, bem-vindo ao nosso programa. O senhor vai já responder uma pergunta e fazer as suas considerações iniciais. Nosso tema hoje seria o uso nocivo da droga, a prevenção ao uso nocivo da droga. Dentro do âmbito familiar, Dr. Marlon, o que o senhor entende que seria interessante de se praticar para que os pais tenham um contato melhor com a vida dos seus filhos e saibam se eles realmente estão se desvirtuando do caminho, partindo para esse uso da droga? O que o senhor entenderia como interessante para os pais, no âmbito familiar, se atentarem para uma relação à prevenção às drogas? Doutor Cazu, o senhor começa, vamos dizer assim, do nascedouro. E, como consideração inicial, é um grande prazer estar aqui no programa. Já estava esperando quando vai ser minha vez, né? Doutora Adriana. Caro ouvinte, nós sempre ouvimos falar da droga como grande mal da sociedade. A presidente Dilma tem já entabulado programas nesse sentido, de fazer ação no sentido de saúde pública para o combate à drogadição, à dependência química. Agora, aonde tudo começa? No útero. Na maneira como a mãe se relaciona com o filho, os vínculos afetivos. Tem um teórico da psicologia, Bowlby, que ele vai trabalhando a questão dos vínculos. E a importância do indivíduo, já no útero materno, ser protegido pelo núcleo familiar. A presença dos parentes próximos, a presença do pai é fundamental. Havia um anúncio muito antigamente, nós que somos da antiga, que o importante não é ser pai, é participar. Né? Ou seja, não importa transferir código genético. O homem tem que estar presente na gestação do filho, dar à mãe segurança nessa gestação, independente se aí é um casamento oficial, se foi uma relação não planejada. Isso aí é uma outra questão que os adultos resolvem, vamos dizer, na cozinha. Na sala tem que fazer todo momento para que a criança que vem ao mundo já venha acolhida e amada. Isso é chamada família ideal, situação ideal. E dar à criança, desde o primeiro momento, a estabilidade emocional. Conversar com o seu filho, acompanhar o seu filho, principalmente brincar com o seu filho. Para tudo. Chegou em casa, larga tudo. Não tem nada no mundo mais importante, doutor Cazu, doutora Adriana, do que um pai e uma mãe dar ao filho uma coisa que hoje é muito rara: qualidade de tempo. Não é quantidade de tempo. Porque nós entendemos que o homem e a mulher têm uma série de atividades. E quando ele chega em casa, às vezes nós somos egoístas. Eu quero ver meu programa, eu quero tomar meu banho. A mulher fica preocupada: não pus a roupa para lavar, não fiz a janta. Isso não é importante. A coisa mais importante está ali na sala, que é o seu filho, sua filha. Até a idade de 7, 8 anos, se você não o conquistar, não o trouxer para si, não vincular-se com este filho, não desenvolver e ampliar essa relação, depois não há o que fazer. Seria uma questão de um diálogo permanente para saber o que o filho pensa, o que o filho almeja na vida. Isso não quer dizer, doutor Cazu, fazer a vontade do filho. Tem muitos pais que acham que isso é tudo que o filho quer. Eu quero um videogame, eu quero um celular, eu quero um tênis. Não. É dialogando com o filho no sentido de apresentar responsabilidades,
limites, principalmente limites. Os filhos, o ser humano em fase de desenvolvimento, ele é cognitivo-comportamental. O que é isso? Ele aprende no trato com a família. Ele aprende por modelagem. Eu vejo minha mãe, eu vejo meu pai, da maneira como eles agem, é um modelo que eu tenho de referência. Se eu não tenho um modelo de referência saudável, isto é que eu vou levar para a vida. Se meu pai não demonstra uma atitude carinhosa e respeitosa no lar, essa é a atitude que eu levo para a vida. Se minha mãe não demonstra um cuidado materno, um cuidado esposal, é isso que eu vou levar para a vida. Então, os pais não se dão conta que eles são os primeiros e os maiores educadores dos filhos. Sem dúvida nenhuma, são os primeiros professores e a nossa primeira escola, sem dúvida nenhuma, é o lar. E aí eu achei bastante interessante destacar justamente isso, a questão da autoridade filial, que isso desagrega a família. A autoridade deve ser dos pais, são eles que têm condições de realmente oferecer essa educação. E aí, considerando que o senhor já mencionou essas questões da qualidade da convivência familiar, então aí eu gostaria também de questioná-lo no seguinte aspecto. Nós também sabemos que a autoestima é muito importante, que se não desenvolvida também pode acarretar no uso de drogas, alguma coisa que satisfaça, mesmo que momentaneamente, essa criança, esse adolescente. E um adulto, né, dependendo da situação que ele teve na infância. Então, se serviria também como base preventiva ao uso de drogas, a questão dos pais ensinarem os filhos também a tolerarem eventuais fracassos que venham a ter na vida. Porque todos nós temos alguma fragilidade, alguma situação que não aconteceu exatamente como nós gostaríamos. Então, se isso o senhor entende que também seria um aspecto inibidor de violência, né, o desenvolvimento da tolerância e também ao uso nocivo de drogas. Você traz uma questão que poucos pais se dão conta. A valorização da autoestima. O que é autoestima? Auto é de si próprio. Estima é amar a si mesmo. Vamos entender assim numa linguagem bem simples, na tradução de conceito. Quando eu não tenho para comigo uma relação saudável, ou seja, aquele velho rock, eu me amo, eu me adoro, né? Quando eu não me amo, eu não me adoro, e tudo que eu faço é para agradar ao outro, eu não tenho para comigo nenhum conceito, nenhum autoconceito. Muito menos estima. E sem estima não terei motivação. E como o ser humano ele vive motivado pelo princípio do prazer, isso talvez tenha sido uma das melhores contribuições de Freud para a humanidade, o ser humano se mobiliza pelo princípio do prazer. Tudo que o ser humano faz, ele almeja prazer. Aí você vai perguntar, mas tudo? Tudo, literalmente tudo. Quando a pessoa está numa situação que para mim, para ti, para a senhora, eu nunca me sujeitaria àquilo, ele tem prazer naquela situação. Então, olhe a partir dessa ótica. Na hora que ele não oferir mais prazer naquela situação, ele sai. É sempre assim, o cara saiu das drogas porque ele perdeu ali nas drogas o princípio de prazer. Porque na hora, enquanto houver prazer, ele vai permanecer lá. E este prazer vem aonde? Vem aprendido na infância. Nós vamos, nos primeiros momentos, esperar o reforço positivo do pai e da mãe. Como a gente, pequenininho, a mãe fica falando, olha como você é bonitinho, olha como você é inteligente, antes de ir para a escola. Aí vai para a escola, vem com uma nota ruim, mas tu é burro, hein, rapaz? Tu não aprende? Mas onde você tirou tanta orelha? Aí começa a apresentar para a criança uma série de deméritos, tirando dele a sua confiança, o seu reforço. Mas eu não era bonitinho? Como é que agora eu sou feio? Eu não era inteligente? Como é que agora eu sou burro? E a criança não lida com frustração da forma que um adulto acha que lida. Porque o adulto lida com a frustração, doutora Adriana, da maneira que ele aprendeu quando criança. Quando a senhora fazia a pergunta, eu vi assim, que nós, na verdade, brincamos de casinha. Sempre. A maneira, eu digo em cursos e palestras, a forma como o indivíduo brincou na infância é a maneira como ele vai viver a vida. Aí eu sempre digo às pessoas, como é que você brincou quando era criança? De que você brincou quando era criança?
Você será, como adulto, aquela criança que brincou. Se você não brincou, vai ser muito sério a sua vida. Aí alguém pergunta, mas e os joguinhos eletrônicos? Ele está brincando, ele está criando o universo dele. Então os pais devem primeiro ensinar as crianças a tolerar limite. Limite é frustração. Toda frustração é boa. Todo trauma é bom, é ok. Se traumatize. Porque se você não aprender a lidar com traumas, às vezes ficar sem ter um brinquedo, ficar sem ver o programa de televisão até mais tarde, isso parece pouco, mas é limite. Olha, 9h30 você tem que estar na cama. Eu encontro mães que me relatam que não conseguem pôr o filho para dormir antes de 1, 2 horas da manhã. Eu falei, isso é impossível, está faltando limite. Uma criança de 2, 3 anos, ela não tem essa escolha. Quem tem uma escolha, e ainda assim, entre aspas, é um adolescente nos 15, 16 anos. Porque, segundo a teoria, já desenvolveu todo o aparelho psíquico, tem capacidade cognitiva de avaliação do juízo valoral entre o bem e o mal, no conceito de Kant, e aí ele pode saber eticamente, moralmente, o que é bom e o que é ruim. Aí ele pode negociar alguma coisa. Nesta idade você começa a negociar com o filho. Antes disso, é o limite. E claro que esse limite ele vai sendo avançado na medida que o indivíduo entende que responsabilidade ele tem que ter sobre os atos, ele entende que ele precisa, quando faz os atos, sofrer consequências. Tudo tem uma causa e uma consequência. E a autoestima é uma dessas causas positivas para que o indivíduo fique distanciado de uma dependência química. Doutor Marlon, eu vou só ficar ouvindo, eu não vou fazer pergunta, eu vou ficar ouvindo aqui. Agora, me chamou muita atenção, eu sei que o senhor é um excelente psicólogo, profissional respeitado. Nossa, mas eu pagaria uma fortuna para ficar ouvindo quando o senhor perguntasse para o seu cliente do que você brincava quando era criança. Eu ia ficar escondidinho atrás do sofá só ouvindo. Brincando de fazer sushi, né? Ou então Nacional Kid. É verdade. Mas, doutor Marlon... coisa antiga, Nacional Kid agora, vixe Maria. Eu sou novo, eu não peguei essa época. Ah, tá. Doutor Marlon, nós estamos aqui chegando ao final do primeiro bloco, mas eu queria que o senhor só encerrasse num ponto que me chamou muita atenção. O senhor me disse desses pais que não sabem impor limite aos seus filhos. Mas é importante que pessoas, né, que nos assistem nesse momento saibam que nós, né, nessa faixa etária que nós estamos, nós tivemos uma juventude que nós somos criados com regras muito rígidas, inclusive de vivência em sociedade. Né? Muitos de nós, com certeza, querem dar aos filhos a oportunidade dessa liberdade que nós não tivemos na nossa adolescência. O senhor concorda com isso? Olha, eu vou pedir uma gentileza. Eu sei que o senhor concorda. É o nosso tempo. É o nosso tempo que está indo. Eu vou pedir para o senhor responder isso no segundo bloco. Como diretor do programa, já vi isso, isso. Eu peço ao assinante que queira mandar sugestões para o nosso programa, ideias, convidados, né, ideia de algum convidado que seja interessante, faça contato com esses e-mails que vocês estão vendo aqui na telinha, ou através do telefone 2468-8199, ramal 33. E se você também quiser fazer parte dessa ideia, divulgar essa ideia e ser um dos nossos patrocinadores, procure pelo nosso produtor, Marlon Lelis. O senhor pode falar o telefone que eu sempre esqueço? 9383-4727, 9383-4727. Será um grande prazer atendê-lo. Voltamos já.